Existe um momento em que você percebe que alguém perdeu o respeito por você. E isso muda tudo. Eu demorei anos para entender isso. Se alguém começa a agir assim com você, preste atenção. Porque quase sempre tudo começa com pequenos sinais. E o problema é que quase ninguém percebe esses sinais no começo. Mas quando você aprende a enxergá-los, tudo muda. Porque quase sempre o desrespeito não começa com algo grande. Ele começa com algo muito mais silencioso. Pequenas atitudes que parecem insignificantes. Existe algo que quase ninguém tem coragem de admitir. O respeito raramente desaparece de forma repentina. Ele não termina com uma briga dramática ou com uma frase definitiva. Na maioria das vezes, ele começa a morrer em silêncio, em pequenos gestos que parecem insignificantes no início. Pequenas mudanças que passam despercebidas no meio da rotina. Até que um dia você olha para a situação e percebe que algo mudou profundamente. E a pior parte é que muitas pessoas percebem isso tarde demais. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha de que alguém que antes parecia presente agora parece distante. Não necessariamente distante fisicamente, mas emocionalmente. Como se existisse uma parede invisível entre vocês dois. E o mais perturbador é que ninguém fala sobre isso diretamente. Não existe uma conversa clara. Não existe um anúncio. Existe apenas um silêncio carregado de sinais que poucas pessoas conseguem interpretar. A verdade é que quando o respeito começa a desaparecer, ele deixa rastros, pequenos sinais, mudanças sutis de comportamento, detalhes que antes pareciam naturais e agora parecem diferentes. E muitas vezes esses sinais são tão discretos que a mente tenta ignorar. Afinal, ninguém quer acreditar que está sendo desvalorizado por alguém que um dia demonstrou admiração. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita com honestidade brutal. Você está sendo respeitado? Ou apenas tolerado? Antes de continuar, faça algo simples. Pense em alguém importante na sua vida. Pode ser um relacionamento, uma amizade, ou até alguém do trabalho. Agora se pergunte com sinceridade. O comportamento dessa pessoa mudou nos últimos meses? Existem pequenas atitudes que começaram a incomodar, mas você preferiu ignorar? Porque é exatamente assim que o respeito começa a desaparecer. Não com explosões dramáticas, mas com pequenas rachaduras que vão se acumulando. E o primeiro sinal silencioso costuma ser o mais fácil de ignorar, porque ele parece pequeno demais para ser levado a sério. Mas quem entende de comportamento humano sabe que justamente os pequenos detalhes revelam as maiores verdades. Esse primeiro sinal acontece quando alguém começa a ignorar pequenas coisas que antes eram importantes para você. Talvez antes essa pessoa lembrasse de detalhes sobre sua vida, perguntava sobre seu dia, prestava atenção nas coisas que você dizia. Pequenas demonstrações de interesse que faziam você sentir que sua presença realmente importava. Mas com o tempo algo muda. As perguntas desaparecem. O interesse diminui. E aquilo que antes parecia importante passa a ser tratado como algo irrelevante. Agora repare em algo curioso. Quando alguém respeita você de verdade, ele presta atenção até nos detalhes aparentemente insignificantes. Porque respeito não é apenas admiração. Respeito é atenção, é presença, é consideração. Quando essa atenção desaparece, quase sempre existe um motivo por trás disso. E muitas pessoas preferem fingir que não percebem. Você comenta algo que foi importante no seu dia, e a reação é fria. Um simples aham, um olhar distraído, como se a conversa fosse apenas um ruído de fundo. Aos poucos, você começa a falar menos, começa a compartilhar menos coisas, porque percebe que o interesse que existia antes já não está mais ali. E é nesse momento que algo perigoso começa a acontecer dentro da mente de muitos homens. Eles começam a justificar esse comportamento. Talvez ela esteja cansada. Talvez seja apenas uma fase.
Talvez seja coisa da minha cabeça, mas existe um detalhe psicológico importante aqui. Quando alguém começa a ignorar aquilo que é importante para você, na maioria das vezes, não é distração, é prioridade mudando. Existe uma frase que resume isso de forma brutal. As pessoas nunca ignoram aquilo que realmente valorizam. Pense nisso por um momento. Quando algo é importante para você, você presta atenção, você se envolve, você demonstra interesse. Isso acontece naturalmente, sem esforço, sem obrigação. Por isso esse primeiro sinal é tão revelador, porque ele mostra que algo fundamental começou a mudar. A consideração que existia antes começa a diminuir lentamente. E muitas vezes, essa mudança acontece de forma tão gradual, que você só percebe quando já está profundamente afetado por ela. Mas esse é apenas o começo. Porque quando o respeito começa a desaparecer, outros sinais começam a surgir logo depois. E o próximo é ainda mais revelador. Ele acontece quando a forma de comunicação começa a mudar de maneira estranha, especialmente em algo que hoje faz parte da vida de todo mundo: as mensagens. No início, as respostas eram rápidas. Existia interesse em conversar. Existia curiosidade. Existia troca. Mas com o tempo algo muda. As respostas começam a demorar cada vez mais. Horas. Às vezes dias. E quando finalmente chegam, são curtas, secas, quase automáticas. E aqui está algo que poucas pessoas têm coragem de dizer. Demorar para responder ocasionalmente é normal. Todos têm rotina. Todos têm responsabilidades. O problema não é o atraso ocasional. O problema é o padrão que se forma quando o respeito começa a diminuir. Se você está percebendo esses sinais enquanto ouve esse vídeo, faça algo importante agora. Escreva nos comentários qual desses sinais você já percebeu na sua vida. Porque muitas vezes, quando um homem percebe que não está sozinho nessa experiência, algo dentro dele muda. A consciência aumenta. E consciência é sempre o primeiro passo para recuperar o próprio valor. Existe algo curioso sobre o segundo sinal que poucas pessoas percebem no início. Ele parece pequeno demais para ser levado a sério. Mas quando você observa com atenção, percebe que ele revela muito mais do que simples distração ou falta de tempo. Ele revela mudança de prioridade. E quando prioridade muda, comportamento muda junto. No começo, a comunicação era natural. As mensagens iam e voltavam com facilidade. Existia interesse real em continuar a conversa. Às vezes, uma pergunta puxava outra pergunta. Um comentário levava a uma história. A conversa fluía como se duas pessoas realmente quisessem estar conectadas. Isso é um sinal clássico de respeito. Porque quando alguém respeita você, ele valoriza o diálogo com você. Mas então algo começa a mudar de forma quase imperceptível. A primeira mudança é sutil. Uma mensagem que antes era respondida em minutos agora leva horas. Depois, uma conversa que antes se estendia durante o dia inteiro passa a terminar rapidamente. As respostas ficam mais curtas, mais frias, menos interessadas. Muitos homens cometem um erro nesse momento. Eles pensam que estão imaginando coisas. Dizem para si mesmos que talvez seja apenas uma fase corrida. Talvez a pessoa esteja ocupada. Talvez seja apenas coincidência. E por um tempo isso pode até parecer verdade. Mas existe um detalhe psicológico muito importante aqui. Comportamento humano deixa padrões. Quando alguém realmente valoriza você, mesmo nos dias mais corridos, ele encontra uma forma de demonstrar isso. Pode ser uma mensagem curta, mas sincera. Pode ser um retorno rápido dizendo que vai responder depois. Pode ser um simples gesto de consideração. O respeito sempre encontra uma forma de se manifestar. Quando esse respeito começa a diminuir, o padrão muda. As respostas começam a parecer automáticas. Como se a conversa fosse apenas uma obrigação social. Você envia algo importante e recebe uma resposta seca. Às vezes apenas uma palavra. Outras vezes, um emoji genérico que parece encerrar o assunto. E o mais interessante é que muitas vezes a pessoa continua ativa em outras coisas. Está online, publica coisas, conversa com outras pessoas. Mas com você, a comunicação fica cada vez mais distante. Esse é um sinal silencioso que muitos ignoram porque não querem acreditar no que ele significa. Existe uma frase dura, mas verdadeira. As pessoas sempre encontram tempo para aquilo que realmente importa.
Quando alguém começa a responder você cada vez mais tarde, cada vez com menos interesse, isso raramente é sobre falta de tempo. Na maioria das vezes é sobre mudança de prioridade emocional. E aqui começa algo perigoso para muitos homens: a dúvida. Você começa a se perguntar se fez algo errado. Relembra conversas antigas. Tenta entender em que momento algo mudou. Talvez tenha dito algo que não deveria. Talvez tenha demonstrado interesse demais. Talvez tenha sido paciente demais. A mente começa a buscar explicações para um comportamento que na verdade está revelando algo muito simples. O respeito está diminuindo. E quando o respeito diminui, o interesse em manter conexão também diminui. A conversa deixa de ser algo desejado e passa a ser apenas algo tolerado. É nesse momento que muitas pessoas começam a se sentir emocionalmente invisíveis dentro de uma relação. Mas existe um terceiro sinal que costuma aparecer logo depois desse. E ele é ainda mais desconfortável de perceber, porque ele acontece muitas vezes na frente de outras pessoas. E quando acontece, deixa uma sensação estranha que muitos homens tentam ignorar. Esse terceiro sinal aparece quando alguém começa a fazer piadas às suas custas. No início parece brincadeira inocente, algo leve, algo que todo mundo faz. Mas existe uma linha invisível entre brincadeira e desrespeito. E quando essa linha começa a ser cruzada com frequência, algo muito mais profundo está acontecendo. Algumas piadas começam a tocar em pontos sensíveis. Comentários que antes seriam ditos em particular passam a ser feitos na frente de outras pessoas. Pequenas ironias surgem em momentos inesperados. E o que antes parecia companheirismo começa a ter um tom diferente. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela risada de outras pessoas, enquanto você fica com um sorriso forçado, tentando parecer tranquilo. Por dentro, existe um incômodo que você não consegue explicar completamente. Algo parece errado, mas ninguém fala sobre isso diretamente. E esse é o detalhe que torna esse sinal tão poderoso. O desrespeito muitas vezes se esconde atrás do humor. Porque quando alguém questiona, sempre existe uma resposta pronta. Era só brincadeira. Você está levando muito a sério. Relaxa um pouco. Mas existe uma pergunta simples que resolve esse enigma. A piada faz você rir ou faz você se sentir diminuído? Porque quando existe respeito verdadeiro, o humor aproxima. Ele cria conexão. Ele fortalece o vínculo. Mas quando o respeito começa a desaparecer, o humor começa a expor pequenas formas de desvalorização. Se enquanto você ouve isso algum momento específico veio à sua mente, escreva nos comentários qual desses sinais você já percebeu. Muitas vezes a consciência começa quando colocamos em palavras aquilo que antes estávamos tentando ignorar. E o mais impressionante é que esses 3 sinais raramente aparecem sozinhos. Eles costumam vir acompanhados de algo ainda mais profundo. Algo que muda completamente a dinâmica de uma relação. Isso aparece quando as conversas profundas começam a desaparecer. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Existe um momento em muitas relações em que algo começa a desaparecer de forma quase imperceptível. Não é uma discussão, não é uma ruptura, não é um afastamento declarado. É algo mais silencioso. Algo que acontece lentamente e que muitos homens só percebem quando já estão emocionalmente distantes da pessoa que antes parecia tão próxima. Esse momento acontece quando as conversas profundas começam a desaparecer. No início, existia troca verdadeira. Conversas que iam além do superficial. Assuntos sobre sonhos, preocupações, planos, medos, expectativas sobre o futuro. Existia curiosidade sobre quem você realmente era por dentro. A conversa não era apenas sobre acontecimentos do dia. Era sobre significado. Esse tipo de conversa cria conexão emocional. E conexão emocional quase sempre nasce do respeito. Porque quando alguém respeita você, ele valoriza aquilo que você pensa. Valoriza suas opiniões. Valoriza sua visão de mundo. Valoriza a forma como você interpreta a vida. Mas quando o respeito começa a diminuir, algo curioso acontece. As conversas começam a ficar rasas, superficiais, curtas. Aquela profundidade que existia antes desaparece lentamente. E no lugar dela surgem diálogos rápidos que não levam a lugar nenhum. Você tenta iniciar um assunto mais sério, algo que realmente importa para você. Talvez algo sobre o futuro, talvez algo que está te incomodando, talvez uma reflexão sobre a vida.
Mas a reação não é a mesma de antes. A resposta é curta. O assunto muda rapidamente. Ou simplesmente não existe interesse em continuar aquela conversa. Esse é um dos sinais mais claros de que algo mudou. Porque quando alguém realmente respeita você, ele quer entender como você pensa. Ele quer ouvir sua perspectiva. Ele quer saber o que passa pela sua mente. Mesmo quando discorda. Mesmo quando não entende completamente. O interesse continua existindo. Quando esse interesse desaparece, muitas vezes significa que a pessoa deixou de enxergar valor na sua visão de mundo. E para muitos homens, esse momento é extremamente confuso. Porque não existe confronto direto. Não existe discussão. Existe apenas uma sensação estranha de que algo essencial foi perdido. As conversas passam a girar em torno de assuntos neutros. Rotina, logística, pequenas tarefas do dia a dia. Mas aquela conexão intelectual e emocional que existia antes parece ter desaparecido. E quando isso acontece, uma consequência inevitável surge. Você começa a falar menos. Começa a guardar pensamentos para si mesmo. Começa a sentir que compartilhar certas ideias já não faz mais sentido. Esse é um dos primeiros passos para o distanciamento emocional. Mas existe um detalhe ainda mais revelador nesse processo. Algo que muitos homens percebem apenas quando já estão profundamente afetados pela situação. Quando o respeito diminui, a sua opinião começa a perder importância. E esse é exatamente o quarto sinal silencioso que revela muito sobre a forma como alguém passou a enxergar você. No começo, sua opinião era valorizada, era solicitada. Existia interesse genuíno em saber o que você pensava sobre determinadas situações. Podia ser algo simples, uma decisão cotidiana, um problema que precisava de conselho, um plano para o futuro. Mas com o tempo, algo começa a mudar. A pessoa começa a tomar decisões importantes sem sequer perguntar o que você pensa. Conversas que antes incluíam você, agora acontecem sem a sua participação. Opiniões que antes eram consideradas passam a ser ignoradas. E aqui existe algo profundamente simbólico. Quando alguém pede sua opinião, ele está dizendo de forma indireta que valoriza seu julgamento, que reconhece sua capacidade de enxergar algo importante, que considera sua visão relevante. Quando isso desaparece, o que está sendo comunicado de forma silenciosa é algo muito... Para muitos homens esse momento é um dos mais difíceis de aceitar, porque ele atinge diretamente a sensação de valor pessoal dentro de uma relação. É como se lentamente a pessoa estivesse deixando de reconhecer sua presença como algo significativo. E muitas vezes isso acontece de forma tão gradual que você começa a se adaptar a essa nova dinâmica sem perceber. Você deixa de opinar, deixa de sugerir, deixa de se envolver, porque percebe que suas palavras já não têm o mesmo peso que tinham antes. Mas existe algo ainda mais inquietante que costuma aparecer logo depois desses sinais. Algo que não se manifesta em palavras, não se manifesta em discussões, não se manifesta em decisões. Ele se manifesta na forma como alguém passa a tratar você no cotidiano. Esse é o momento em que a indiferença começa a surgir. E quando a indiferença entra em uma relação, algo muito profundo já começou a mudar. Antes de continuarmos, deixe um comentário dizendo qual desses sinais você já percebeu na sua vida. Muitas vezes, a maior transformação começa quando temos coragem de reconhecer aquilo que está acontecendo. Porque o próximo sinal pode ser o mais silencioso de todos, mas também é um dos mais reveladores. Existe uma diferença enorme entre conflito e indiferença. Muitas pessoas acreditam que quando duas pessoas brigam com frequência, significa que algo está errado na relação. Mas a verdade psicológica é mais complexa do que isso. Discussões ainda indicam envolvimento emocional. Indiferença indica algo muito mais profundo. Quando alguém começa a tratar você com indiferença, a mensagem silenciosa que está sendo enviada é clara. Sua presença deixou de gerar impacto emocional. E isso raramente acontece de um dia para o outro. No início, existem pequenos sinais, gestos que parecem insignificantes. Mudanças sutis na forma como a pessoa reage à sua presença. Algo que antes gerava entusiasmo, agora gera apenas uma reação neutra. Você chega. A reação é mínima. Você conta algo importante. A resposta é breve. Você demonstra interesse. A reação é fria.
Aos poucos você começa a perceber que a energia da interação mudou completamente. Antes existia troca, agora existe distância emocional. E o mais desconcertante é que muitas vezes essa indiferença aparece em momentos onde antes existia proximidade. Situações que antes geravam conexão, agora parecem não ter importância nenhuma. Talvez você compartilhe uma conquista, algo que foi difícil para você alcançar, algo que em outro momento seria motivo de orgulho compartilhado. Mas a reação não é entusiasmo. É apenas um comentário rápido, algo que parece protocolar, algo que demonstra que aquela conquista não teve impacto emocional real na outra pessoa. Esse é um dos momentos em que muitos homens começam a sentir algo difícil de explicar. Uma sensação de invisibilidade emocional. É como se você estivesse presente fisicamente, mas sua presença já não provocasse o mesmo efeito na outra pessoa. E quando isso acontece repetidamente, uma mudança psicológica começa a ocorrer dentro de você também. Você começa a diminuir sua expressão, compartilha menos coisas, fala menos sobre suas ideias, mostra menos entusiasmo sobre seus projetos, porque inconscientemente sua mente aprende que aquilo já não gera reação. Mas existe um detalhe importante aqui. Indiferença quase sempre é o resultado de algo que já estava acontecendo antes. Ela raramente aparece sozinha. Na maioria das vezes ela surge depois de outros sinais que muitas pessoas ignoraram no início. Ignorar pequenas coisas importantes, respostas cada vez mais distantes, piadas que diminuem, conversas profundas desaparecendo, opiniões sendo ignoradas. Tudo isso prepara o terreno para algo ainda mais silencioso, a indiferença emocional. E quando esse estágio chega, muitos homens se encontram em um estado mental muito específico. Eles começam a questionar o próprio valor, começam a se perguntar se fizeram algo errado, se deixaram de demonstrar algo, se deveriam agir de forma diferente. Mas existe uma verdade psicológica que precisa ser dita com clareza. Respeito não desaparece por excesso de valor pessoal. Respeito desaparece quando alguém decide enxergar menos valor em você. E isso diz mais sobre a percepção da outra pessoa do que sobre quem você realmente é. Agora existe um último sinal que costuma aparecer quando todos os anteriores já começaram a se manifestar. Esse sinal é o mais silencioso de todos, porque ele não envolve palavras, não envolve ações diretas. Ele envolve algo que muitos homens descrevem de forma intuitiva, um silêncio estranho. Não é o silêncio confortável de duas pessoas que se entendem. É um silêncio pesado, um silêncio que parece carregar algo não dito. Um silêncio que transforma a presença de duas pessoas no mesmo ambiente em algo desconfortável. Esse tipo de silêncio surge quando a conexão emocional já foi profundamente afetada. As conversas diminuem. As interações ficam mecânicas. O tempo juntos parece longo demais. E muitas vezes ninguém fala diretamente sobre o que está acontecendo. Mas ambos sentem. Se você já viveu algo assim, deixe nos comentários qual desses sinais fez mais sentido para você até agora, porque no próximo bloco vamos entrar em algo ainda mais profundo. Vamos falar sobre por que muitas pessoas continuam ignorando esses sinais, mesmo quando eles já estão claramente diante dos olhos. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga respeito, valor pessoal e relacionamentos. Existe uma pergunta que muitos homens evitam fazer para si mesmos quando começam a perceber esses sinais. Não porque não saibam a resposta, mas porque a resposta pode ser desconfortável demais para encarar naquele momento da vida. Por que continuamos ignorando sinais claros de desrespeito, mesmo quando algo dentro de nós já percebeu que alguma coisa mudou? A resposta está em algo profundamente humano: esperança. Esperança de que aquilo seja apenas uma fase. Esperança de que o comportamento volte a ser como antes. Esperança de que aquela pessoa que um dia demonstrou admiração e interesse ainda esteja ali, apenas passando por um momento difícil. Mas existe um detalhe psicológico importante aqui. A mente humana tem uma tendência natural de proteger aquilo que investiu emocionalmente. Quando você investe tempo, energia, atenção e sentimentos em alguém, admitir que o respeito começou a desaparecer pode parecer quase como admitir que parte desse investimento foi mal colocado. E essa é uma conclusão que a mente tenta evitar ao máximo. Por isso muitos homens passam meses, às vezes anos, ignorando sinais que no fundo já perceberam.
Eles continuam tentando explicar comportamentos que na verdade já estão dizendo algo muito claro. E enquanto isso acontece, um processo silencioso vai se formando dentro da relação. O desequilíbrio de valor. Uma pessoa começa a investir menos. A outra começa a investir mais tentando compensar. E quanto mais esse desequilíbrio cresce, mais a percepção de respeito começa a se alterar. Existe uma frase que muitos especialistas em comportamento humano repetem. Pessoas valorizam aquilo que exige respeito para existir. Quando alguém percebe que pode diminuir sua consideração sem consequências, algo curioso acontece na dinâmica psicológica da relação. O limite se move. Primeiro surgem pequenas atitudes de descuido, depois pequenas demonstrações de indiferença, depois comentários que antes não seriam feitos, depois silêncio. E tudo isso acontece sem que exista necessariamente uma conversa direta sobre o que está acontecendo. Esse é o motivo pelo qual tantos homens relatam a mesma sensação quando chegam nesse ponto. Eles dizem algo muito específico. Eu sinto que algo mudou, mas não sei exatamente quando aconteceu. E essa frase revela algo profundo, porque a mudança raramente acontece em um único momento dramático. Ela acontece em pequenas decisões diárias de comportamento, pequenos gestos, pequenas ausências, pequenas indiferenças, pequenos silêncios. Cada um deles parece insignificante isoladamente, mas juntos criam uma transformação completa na dinâmica da relação. Agora existe algo ainda mais importante que poucos homens percebem nesse processo. Quando o respeito começa a desaparecer, a forma como você reage a esses sinais também começa a influenciar o que acontece a seguir. Alguns homens tentam recuperar a atenção, tentam agradar mais, tentam demonstrar ainda mais interesse, tentam evitar qualquer tipo de conflito. Mas muitas vezes, esse comportamento produz exatamente o efeito contrário. Porque quando alguém percebe que pode continuar diminuindo sua consideração sem enfrentar limites claros, o comportamento tende a continuar. E é nesse ponto que uma pergunta extremamente importante surge. Até que ponto você está permitindo ser tratado dessa forma? Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual desses sinais já apareceu em algum relacionamento da sua vida. Muitas vezes o primeiro passo para recuperar o próprio valor é reconhecer aquilo que você estava tentando ignorar, porque existe algo ainda mais profundo que precisamos entender. Algo que explica por que o respeito é um dos pilares mais importantes de qualquer relação humana. E quando ele começa a desaparecer, quase sempre algo fundamental já foi comprometido. Existe uma diferença fundamental entre gostar de alguém e respeitar alguém. Muitas pessoas confundem essas duas coisas. Gostar envolve emoção. Respeitar envolve percepção de valor. É possível gostar de alguém e ainda assim tratar essa pessoa com menos consideração do que ela merece. Isso acontece com mais frequência do que a maioria das pessoas imagina. Porque o respeito está profundamente ligado à forma como alguém percebe o valor da outra pessoa dentro da dinâmica da relação. Quando alguém vê você como alguém que possui limites claros, autoconfiança e presença emocional forte, o respeito tende a crescer. Quando alguém começa a perceber que pode diminuir a consideração sem enfrentar consequências emocionais ou comportamentais, algo muda. O equilíbrio da relação se altera. E é exatamente nesse momento que muitos homens começam a sentir aquela sensação estranha de perda de posição emocional dentro da relação. Não é apenas sobre atitudes isoladas, é sobre percepção. Percepção de valor, percepção de força emocional, percepção de limites. Quando esses elementos começam a enfraquecer na percepção da outra pessoa, os sinais de desrespeito começam a surgir de forma cada vez mais clara. Primeiro vem o descuido com pequenas coisas importantes, depois vem a comunicação distante, depois as piadas que diminuem, depois o desaparecimento das conversas profundas, depois a opinião deixa de ser considerada, depois a indiferença, e finalmente surge aquele silêncio estranho que parece carregar algo não dito. Esse silêncio é muitas vezes o resultado de uma verdade que ambos já perceberam, mas ninguém colocou em palavras. Algo mudou. Mas aqui existe algo extremamente importante que muitos homens precisam entender. Perceber esses sinais não significa automaticamente que a relação está condenada.
mas significa que algo fundamental precisa ser reconhecido. Respeito não se sustenta apenas com sentimento. Respeito se sustenta com postura, comportamento, limites, valor pessoal. Quando esses elementos desaparecem da dinâmica da relação, o respeito tende a diminuir naturalmente. E é exatamente por isso que tantos homens relatam uma transformação profunda quando começam a mudar a forma como se posicionam emocionalmente. Eles param de tentar convencer alguém a valorizá-los, param de buscar aprovação constante, param de aceitar pequenas formas de desrespeito como algo normal. E quando isso acontece, algo curioso ocorre. Ou o respeito começa a retornar, ou a verdadeira natureza da relação se revela. E muitas vezes, essa revelação pode ser dolorosa, mas também libertadora. Porque ninguém deveria viver constantemente tentando recuperar o respeito que deveria existir naturalmente. Se até aqui você já reconheceu algum desses sinais em sua própria vida, escreva nos comentários qual deles mais chamou sua atenção. Isso ajuda não apenas você a refletir sobre o que está acontecendo, mas também outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Nos próximos blocos, vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Vamos entender como recuperar o próprio valor emocional quando esses sinais começam a aparecer. E por que muitos homens descobrem nesse momento uma das lições mais importantes da vida adulta. Existe um momento na vida de muitos homens em que algo muda dentro deles. Não é um momento barulhento, não é uma explosão emocional, é algo mais silencioso. Um instante de clareza que surge depois de meses ou até anos tentando entender por que determinadas atitudes começaram a acontecer dentro de uma relação. Esse momento acontece quando o homem percebe algo fundamental. Respeito não pode ser implorado. Respeito não pode ser negociado. Respeito só existe quando ele é natural. E quando essa compreensão começa a se formar na mente de alguém, uma transformação começa a acontecer na forma como ele enxerga todas as interações ao seu redor. Ele começa a olhar para trás e perceber que muitos sinais estavam presentes desde muito antes. Pequenos momentos que pareciam insignificantes na época. Uma piada que incomodou, uma opinião ignorada, uma conversa que foi desviada, uma resposta fria, uma ausência de interesse. Cada um desses momentos parecia pequeno isoladamente, mas juntos estavam formando um padrão silencioso que apontava para algo muito maior. O respeito estava diminuindo, mas existe algo que quase ninguém fala sobre isso. Quando o respeito começa a diminuir, muitas vezes a outra pessoa também está observando você, observando como você reage, observando o que você aceita, observando até onde pode ir. Isso acontece de forma quase inconsciente. As pessoas testam limites emocionais o tempo todo dentro das relações. E quando percebem que determinados comportamentos não encontram resistência, esses comportamentos tendem a se repetir. Por isso, muitos homens relatam algo curioso quando olham para trás depois de entender tudo isso. Eles percebem que em vários momentos sentiram aquele pequeno desconforto interno. Aquela sensação de que algo não estava certo. Mas decidiram ignorar. Talvez para evitar conflito, talvez para manter a paz, talvez porque acreditavam que aquilo não era importante o suficiente para ser confrontado. E é exatamente nesse ponto que uma lição poderosa começa a surgir. Pequenos desrespeitos ignorados no início, muitas vezes se transformam em grandes desrespeitos no futuro, porque aquilo que não encontra limite tende a crescer. E quando esse crescimento acontece ao longo do tempo, a percepção da relação muda completamente. A pessoa que antes via você como alguém forte emocionalmente, começa a enxergar alguém que tolera mais do que deveria. E isso altera a dinâmica da relação de forma profunda. Agora existe algo ainda mais interessante nesse processo. Quando um homem começa a recuperar sua consciência de valor pessoal, muitas vezes ele percebe algo que antes estava completamente invisível. Ele percebe que o respeito que estava buscando fora talvez estivesse faltando primeiro dentro dele mesmo. Não no sentido de culpa, mas no sentido de postura. Porque quando alguém começa a reconhecer seu próprio valor com clareza, algo muda automaticamente na forma como ele se posiciona diante dos outros. A forma de falar muda, a forma de reagir muda,
A forma de aceitar ou recusar determinadas atitudes muda. E, curiosamente, quando essa mudança acontece, duas coisas podem acontecer dentro de uma relação. Ou o respeito começa a retornar, ou a relação revela que nunca foi baseada em respeito verdadeiro. E embora a segunda possibilidade possa parecer dolorosa, muitas vezes ela traz algo extremamente importante: liberdade emocional. Liberdade para parar de tentar sustentar algo que já estava quebrado há muito tempo. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual desses sinais mais fez sentido para você até agora. Porque no próximo bloco, vamos falar sobre algo que muitos homens só entendem depois de viver situações assim. Vamos falar sobre como o silêncio pode revelar mais sobre uma relação do que qualquer discussão. O silêncio tem um papel estranho nas relações humanas. Em alguns momentos, ele representa conforto. Duas pessoas que se respeitam podem passar longos períodos em silêncio e ainda assim sentir conexão. Existe tranquilidade nesse tipo de silêncio. Existe presença. Existe entendimento. Mas existe outro tipo de silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que parece cheio de coisas não ditas. Um silêncio que transforma o ambiente em algo desconfortável. E esse é exatamente o tipo de silêncio que costuma aparecer quando o respeito dentro de uma relação começou a desaparecer. No início, ninguém percebe claramente o que está acontecendo. As conversas diminuem um pouco, depois diminuem mais, até que um dia você percebe que a comunicação entre vocês dois se tornou quase mecânica. Palavras necessárias para manter a rotina, perguntas práticas, respostas curtas. Mas aquela troca que existia antes simplesmente desapareceu. Esse silêncio não surge do nada. Ele é o resultado acumulado de todos os sinais que vieram antes. Ignorar pequenas coisas importantes. Responder cada vez mais tarde. Piadas que diminuem. Conversas profundas desaparecendo. Opiniões sendo ignoradas. Indiferença emocional. Tudo isso cria uma distância invisível entre duas pessoas. E quando essa distância cresce o suficiente, o silêncio aparece naturalmente, porque já não existe mais curiosidade genuína, já não existe mais interesse real, já não existe mais aquela energia que antes fazia as conversas acontecerem espontaneamente. E esse é um dos momentos mais difíceis para muitos homens, porque é nesse silêncio que eles começam a perceber algo que estavam tentando evitar. A relação que existia antes talvez já não exista mais da mesma forma. Mas aqui existe algo extremamente importante que precisa ser entendido. Silêncio não é apenas ausência de palavras. Silêncio é muitas vezes a presença de verdades não ditas. Verdades que ambas as pessoas já percebem de forma intuitiva, mas que ninguém teve coragem de colocar em palavras ainda. Talvez porque falar sobre isso tornaria tudo muito real. Talvez porque ambos estejam esperando que algo mude sozinho. Talvez porque admitir o que está acontecendo exigiria tomar decisões difíceis, e enquanto isso não acontece, o silêncio continua crescendo. Mas existe algo curioso sobre esse tipo de silêncio. Ele raramente dura para sempre. Em algum momento ele leva a uma revelação. Ou a relação encontra uma nova forma de existir baseada em respeito real. Ou as duas pessoas percebem que estão tentando sustentar algo que já perdeu sua essência. E quando essa percepção finalmente chega, muitos homens descrevem a mesma sensação. Uma mistura de tristeza e clareza. Tristeza pelo que foi perdido. Clareza sobre o que precisa acontecer a seguir. Se até aqui alguma dessas situações parece familiar para você, escreva nos comentários qual desses sinais você já viveu. Porque nos próximos blocos vamos entrar em uma parte ainda mais importante dessa história. Vamos falar sobre o que muitos homens descobrem depois de perceber todos esses sinais. Uma lição que muda completamente a forma como eles enxergam respeito, relacionamentos e valor pessoal. Existe um momento curioso que muitos homens descrevem depois de perceber todos esses sinais. É um momento de silêncio interior. Não é um silêncio pesado como aquele que aparece dentro da relação. É um silêncio diferente. Um silêncio de reflexão. Nesse momento, algo começa a ficar claro. Eles percebem que passaram muito tempo tentando entender o comportamento da outra pessoa e quase nenhum tempo observando a própria posição dentro da relação. Essa percepção muda tudo, porque quando você começa a olhar para trás com honestidade, muitos detalhes começam a fazer sentido. A primeira vez que algo o incomodou e você decidiu ignorar.
A primeira piada que pareceu atravessar um limite. A primeira vez que sua opinião foi descartada. A primeira vez que você percebeu aquela resposta fria em uma mensagem. Naquele momento parecia algo pequeno demais para ser levado a sério. Mas agora, olhando para trás, você percebe que aquilo foi um sinal. E existe algo importante que poucos homens escutam durante a vida. A forma como você reage ao primeiro pequeno desrespeito muitas vezes define o que virá depois. Porque relações humanas funcionam muito através de padrões. Quando alguém percebe que determinada atitude não encontra reação, aquela atitude se torna parte da dinâmica da relação. Isso não significa necessariamente maldade consciente. Na maioria das vezes, significa apenas adaptação. As pessoas testam limites emocionais o tempo todo. E quando um limite não aparece, o comportamento continua. Por isso, muitos homens relatam um sentimento estranho quando finalmente entendem tudo isso. Eles percebem que em vários momentos sentiram aquele incômodo interno. Aquela pequena voz dizendo que algo estava errado. Mas escolheram ignorar. Talvez porque acreditavam que manter a harmonia era mais importante. Talvez porque não queriam parecer exagerados. Talvez porque pensavam que aquilo não tinha tanta importância. Mas aqui existe uma verdade poderosa. Pequenos sinais raramente são apenas pequenos sinais. Eles são indicadores. Indicadores da direção que a relação está tomando. Quando você aprende a observar esses sinais no início, muitas coisas podem ser corrigidas antes que se transformem em algo maior. Mas quando esses sinais são ignorados por muito tempo, a dinâmica da relação pode mudar profundamente. E é exatamente nesse ponto que muitos homens chegam a uma conclusão inesperada. Eles percebem que o respeito que estavam tentando recuperar fora precisa começar primeiro dentro deles mesmos. Não no sentido de culpar a si mesmos, mas no sentido de reconhecer o próprio valor. Reconhecer que aceitar pequenas formas de desvalorização nunca deveria se tornar algo normal. E quando essa compreensão finalmente chega, algo dentro deles muda. Eles começam a olhar para suas relações de forma diferente. Começam a observar comportamentos com mais clareza. Começam a estabelecer limites emocionais que antes não existiam. E curiosamente, quando essa mudança acontece, a forma como as outras pessoas passam a enxergá-los também começa a mudar. Mas existe ainda uma última parte dessa história que precisa ser compreendida. Algo que muitos homens só percebem depois de atravessar situações como essa. Uma lição que transforma completamente a forma como eles enxergam respeito e relacionamentos. E essa lição tem muito a ver com algo que poucas pessoas gostam de admitir. Nem toda relação que começa com admiração termina da mesma forma. E entender isso pode ser libertador. Existe uma ideia muito comum que muitas pessoas carregam sobre relacionamentos. A ideia de que se duas pessoas já tiveram uma conexão forte no passado, essa conexão sempre pode ser recuperada. Mas a realidade emocional da vida adulta é mais complexa do que isso. Relações evoluem, mudam, se transformam e às vezes simplesmente deixam de existir da forma como existiam antes. Isso não significa necessariamente fracasso. Significa apenas que pessoas mudam, prioridades mudam, percepções mudam. O problema começa quando alguém tenta sustentar uma dinâmica que já não possui mais os mesmos pilares. E entre todos os pilares que sustentam uma relação saudável, talvez nenhum seja tão importante quanto o respeito. Sem respeito, a admiração desaparece. Sem admiração, o interesse diminui. Sem interesse, a conexão emocional começa a desaparecer. E quando isso acontece, todos aqueles sinais que falamos ao longo deste vídeo começam a surgir naturalmente. Ignorar pequenas coisas importantes. Responder cada vez mais distante, fazer piadas que diminuem, evitar conversas profundas, ignorar opiniões, tratar com indiferença, criar aquele silêncio estranho que pesa no ambiente. Cada um desses sinais é como uma peça de um quebra-cabeça. Sozinhos podem parecer pequenos, mas juntos revelam uma imagem muito clara. A dinâmica da relação mudou. E quando essa percepção finalmente chega, muitos homens se encontram diante de uma escolha. Continuar tentando recuperar algo que já não existe da mesma forma. Ou reconhecer que talvez seja hora de recuperar algo ainda mais importante. O próprio valor. Porque existe uma verdade que muitos homens descobrem tarde na vida. Quando você começa a se respeitar de forma clara e consistente,
sua tolerância para relações baseadas em desvalorização diminui drasticamente. Você começa a perceber rapidamente quando alguém demonstra consideração verdadeira e também começa a perceber rapidamente quando alguém não demonstra. Isso muda completamente a forma como você escolhe quem permanece ao seu lado. Agora existe algo extremamente interessante que acontece depois dessa mudança interna. Quando um homem realmente entende o próprio valor, o comportamento dele muda naturalmente. Ele não precisa exigir respeito constantemente. Ele transmite respeito através da postura, através da forma como se posiciona, através da forma como responde a determinadas atitudes. E, curiosamente, quando isso acontece, muitas pessoas passam a enxergá-lo de forma diferente. Porque respeito verdadeiro raramente nasce de palavras. Ele nasce de percepção. Percepção de valor, percepção de presença, percepção de limites. Se você chegou até aqui neste vídeo, escreva nos comentários qual desses sinais mais abriu seus olhos. Porque muitas vezes compartilhar essas experiências ajuda outras pessoas que também estão tentando entender o que está acontecendo dentro das próprias relações. Nos próximos blocos vamos chegar na parte mais importante de toda essa conversa. Uma reflexão profunda sobre valor pessoal, respeito e as escolhas que definem a qualidade das relações ao longo da vida. Existe um momento específico na vida de muitos homens em que algo muda profundamente dentro deles. Não é algo que acontece de forma repentina. Não é uma decisão dramática. É mais como um despertar silencioso. Eles começam a perceber que passaram anos tentando ser aceitos, compreendidos ou valorizados por pessoas que talvez nunca tenham enxergado seu verdadeiro valor. E essa percepção, embora inicialmente dolorosa, traz consigo algo extremamente poderoso. Clareza. Clareza sobre o que realmente importa em uma relação. Clareza sobre o que deve ser tolerado e o que nunca deveria ser aceito. Clareza sobre o fato de que respeito não é um luxo dentro de um relacionamento. Respeito é a base. Sem respeito, qualquer tipo de vínculo emocional começa lentamente a se deteriorar. E quando um homem finalmente entende isso, ele começa a rever muitas situações que viveu no passado. Momentos em que foi interrompido enquanto falava. Momentos em que suas opiniões foram descartadas. Momentos em que alguém riu de algo que para ele era importante. Momentos em que sentiu aquele silêncio estranho que parecia esconder algo maior. Na época, muitos desses momentos foram ignorados. Talvez porque ele queria acreditar que aquilo não era relevante. Talvez porque acreditava que demonstrar paciência era a atitude mais madura. Talvez porque não queria transformar algo pequeno em um problema maior. Mas com o tempo ele percebe algo importante. Pequenos sinais nunca são apenas pequenos sinais. Eles são reflexos da forma como alguém está enxergando você naquele momento. E quando alguém começa a enxergar você com menos consideração, esse olhar acaba se manifestando em atitudes, em palavras, em silêncios, em gestos. É por isso que tantos homens relatam algo parecido depois de atravessar esse tipo de experiência. Eles dizem que começaram a prestar mais atenção nas pequenas atitudes das pessoas, não nas palavras. Palavras podem ser manipuladas. Atitudes raramente mentem. Quando alguém respeita você, isso aparece naturalmente. A pessoa presta atenção no que você diz, valoriza sua opinião, mostra consideração pelos seus sentimentos, demonstra interesse em entender sua visão de mundo. Esses comportamentos não precisam ser forçados. Eles surgem naturalmente quando existe respeito verdadeiro. Mas quando o respeito começa a desaparecer, o comportamento também muda naturalmente. E nesse ponto da vida, muitos homens aprendem uma lição poderosa. Você não pode controlar a forma como alguém escolhe enxergar você, mas pode controlar completamente a forma como escolhe se posicionar diante disso. E essa diferença muda tudo. Porque quando um homem começa a se posicionar com mais consciência de valor pessoal, a dinâmica das relações ao redor dele também começa a mudar. Algumas pessoas se afastam, outras passam a demonstrar mais respeito. E novas relações começam a surgir com uma base completamente diferente. Se até aqui alguma dessas reflexões fez sentido para você, escreva nos comentários qual trecho mais chamou sua atenção. Porque muitas vezes colocar essas percepções em palavras ajuda outras pessoas que também estão vivendo momentos parecidos. Agora existe apenas um último ponto que precisa ser dito.
talvez o mais importante de todos. Ao longo da vida, muitos homens são ensinados a buscar aceitação, a agradar, a evitar conflitos, a demonstrar paciência mesmo quando algo os incomoda profundamente. E em muitos contextos, essas qualidades podem ser positivas. Mas existe uma linha muito delicada entre paciência e tolerância ao desrespeito. Quando essa linha é ultrapassada repetidamente, algo começa a acontecer dentro da dinâmica de qualquer relação. O valor percebido começa a mudar, porque as pessoas aprendem sobre você através das suas reações. Elas observam o que você aceita, observam o que você ignora, observam o que você confronta, observam o que você decide deixar passar. E essas observações constroem uma percepção silenciosa, a percepção de quem você é dentro daquela relação. Quando um homem aceita repetidamente atitudes que diminuem sua importância, a outra pessoa pode começar a enxergar aquilo como algo normal, não necessariamente por maldade, mas porque o comportamento não encontrou limites claros. É por isso que entender os 7 sinais que discutimos ao longo deste vídeo é tão importante. Ignorar pequenas coisas importantes, responder cada vez mais tarde, fazer piadas às suas custas, evitar conversas profundas, ignorar sua opinião, tratar você com indiferença, criar aquele silêncio estranho que pesa no ambiente. Esses sinais raramente aparecem todos ao mesmo tempo. Eles surgem lentamente, quase como pequenos avisos que a dinâmica da relação está mudando. E quando alguém aprende a reconhecer esses avisos cedo, ele ganha algo extremamente valioso: consciência. Consciência para decidir como quer ser tratado. Consciência para estabelecer limites emocionais saudáveis. Consciência para perceber quando uma relação ainda pode ser reconstruída e quando talvez já tenha perdido seus pilares fundamentais. Mas talvez a lição mais importante de todas seja esta: respeito não começa na outra pessoa. Respeito começa dentro de você. Começa na forma como você enxerga seu próprio valor. Começa na forma como você se posiciona diante das atitudes dos outros. Começa na forma como você decide quais comportamentos aceita e quais simplesmente não fazem mais parte da sua vida. Quando um homem entende isso profundamente, algo muda para sempre. Ele deixa de buscar validação constante, deixa de tentar convencer alguém a enxergar seu valor e passa a construir relações baseadas em algo muito mais sólido: respeito mútuo. E talvez essa seja a maior lição escondida por trás de todos esses sinais. Os sinais não existem apenas para mostrar quando alguém perdeu o respeito por você. Eles existem para lembrar que o respeito que realmente importa começa sempre no mesmo lugar, dentro de você. Se você chegou até o final desta reflexão, escreva nos comentários qual desses 7 sinais mais fez sentido para você. Porque muitas vezes a experiência de um homem pode ajudar outro homem a enxergar algo que ele ainda não conseguiu perceber sozinho.